Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Você tem desejos que para serem realizados depende de terceiros? Xiii! Você corre um risco muito alto de se deparar com a frustração. A gente vai falar sobre esse tema aqui hoje. E como anda a sua relação com o dinheiro? Está endividado? 6 em cada 10 brasileiros não sabem quanto deve, nem para quem deve. Será que você está dentro dessa estatística? Hoje esse assunto aqui já reverberou. Mas e todas as conquistas que você já teve até agora? Você ignora, valoriza somente aquilo que ainda está por vir? Vive na angústia do que ainda não realizou? Está no ar ao lado delas dessa noite e nós viemos aqui hoje todo mundo afiada, né meninas? E aí, vamos começar? Vamos começar. Roda a nossa vinheta então, gente. Você acredita em lâmpada mágica? Sabe aquela do Aladim dos filmes? Ou no espelho mágico, que a gente faz pedidos? Sapatinho de cristal? Já pensou como ele muda a sua vida? E o Papai Noel? Quem já não fez pedido para Papai Noel? Fada dos dentes, daruma, orações para todos os santos. Estes e tantos outros recursos influenciam a vida da gente no que diz respeito ao desejo. Nas mais diferentes esferas da vida. A gente está aqui hoje com muita vontade de falar sobre tudo isso que causa muito desejo, mas que também pode gerar frustração. Às vezes a gente quer bens, às vezes a gente quer mudanças. E quando a gente depende de alguém para conseguir tudo isso, vixe, isso dá pano para manga. Vamos falar sobre isso agora com as meninas aqui, saber como elas já sofreram isso e eu também, né? Vou compartilhar com vocês. Vocês acham que a felicidade está diretamente relacionada à quantidade de desejos realizados? E você que está aí assistindo a gente, você também acredita nisso? Já compartilha essa história com a gente nas redes sociais e hoje a Paty está super antenada no WhatsApp que eu fiquei aqui com a missão de dar para vocês, tá? É o 11 960690324. Compartilha com a gente suas histórias e vamos ouvir aqui o que as meninas têm a dizer. Vocês acham que é proporcional? Felicidade, desejo realizado? Não. É sempre muito bom, né? Quando você tem uma expectativa, você tem um sonho, você tem uma meta e você realiza. Isso, claro, traz felicidade. Agora, não é a única fonte da felicidade. É possível sentir-se feliz mesmo sem ter realizado. Porque muitas vezes a felicidade está no fazer, está no caminhar, está no trajeto, no processo. Mas como é que o desejo influencia nisso tudo? O desejo é essencial, né? O desejo move. é que dá o gás, é ele que põe você em ação, né? Ou melhor, nem sempre põe, né? nem sempre põe em ação, nem sempre põe em ação. Às vezes a pessoa fica lá, desejando. Eu desejo uma promoção, eu queria tanto uma promoção, eu queria uma carreira próspera, eu queria muito. Só que a pessoa fica no sofá, assistindo televisão, ela não perde um compromisso social, vai em todas as baladas, encontra todos os amigos, ou seja, ela faz de tudo que ela gostaria, mas menos a carreira que ela quer, investir na leitura, na preparação, na sua qualificação, na sua melhor qualificação, porque para você ter uma promoção, você precisa estar melhor qualificado para aquela atividade, né? Às vezes você quer uma liderança, né, Verônica? Como é que é? O pessoal acha que é um tema super interessante, né? Até se nós pensarmos nós como seres vivos,
Acho que o ser humano é o único que tem essa característica de desejo e de sonho. Então é algo muito nato nosso, né? E até assim, um termo um pouco técnico, mas alguns neurocientistas, Antônio Damasio, ele fala muito sobre isso, né? O que eles identificaram? Que na verdade a tomada de decisão, as coisas que nós decidimos fazer na nossa vida, estão diretamente relacionadas às nossas emoções. Então que na verdade o desejo, né, a felicidade, ela não é consequência do que eu tomei de decisão, mas sim ela é a causadora das próximas tomadas de decisão que eu farei na minha vida. Então o desejo, ele faz parte e ele é muito positivo e muito produtivo. Porque do desejo é que a gente vem para o prazer, para a busca desse prazer, realizar o prazer, e isso depois leva aí a consequência da nossa felicidade. É isso que eu ia te perguntar, Verônica, no olhar da neurociência, assim, a questão do desejo e do sistema que a gente tem lá com a dopamina, que desde criancinha, quando a gente nasce, o primeiro contato com a mãe, lá da amamentação, que bomba nosso sistema, né, de dopamina, e influencia a gente querer mais a mamãe lá. E até hoje, como é que esse desejo funciona dentro da nossa cabeça? Para ajudar as pessoas também. A gente tem todo um sistema que nós falamos que é um sistema de recompensa, né? E aí essa química da dopamina ou da própria serotonina acaba sendo químicas positivas. Então quando a gente consegue, né, a gente deseja alguma coisa e alcança aquilo, alcança aquele prazer, toda a química corporal, ela é muito positiva. Então é por isso que a gente corre atrás disso. Eu adoro a Verônica. Adoro, né? Mas vai desde coisa pequena, né? Então eu desejo comer aquele chocolate, aquele bolo, então é algo muito pequeno, até coisas maiores, né? Por isso que levando, você me perguntou da liderança, levando isso para as empresas, é realmente quando a gente cria aquela visão de futuro, a gente cria um sonho para uma equipe, né? Cria um sonho para dentro de uma empresa, quando a gente tem a oportunidade de alcançar isso, né? Dentro de um grupo. Uma meta. Isso. Não é? O que isso gera de resultado positivo para essa equipe, com certeza influencia diretamente a produtividade, as coisas que acontecem no dia seguinte. Eu acho que o líder tem um desafio grande aí, quem trabalha com gente de todas as maneiras, diretamente liderando ou não, tem um desafio que eu acho que é quando se fala em desejo, recompensa, né, e a possível frustração, é pensar em como essas pessoas que estão em volta da gente podem, de repente, ter essa compensação de curto prazo para querer estar ali, para estar mais, ou, né, pensar a longo prazo lá. É complicado, acho que a Vânia também pode contribuir com isso. Como fazer, assim, para envolver as pessoas a curto prazo, longo prazo, trabalhando com desejo e frustração? Eu acho que é importante a gente olhar que você tem o desejo e você tem a possibilidade da frustração, né? E se eu crio uma expectativa muito grande para aquilo que eu quero, eu tenho um risco de ter uma frustração muito maior. Então, eu gosto muito de trabalhar e eu aprendi muito ao longo da vida que eu não crio tantas expectativas para eu não me frustrar tanto, porque quanto mais expectativas eu tenho, mais eu me frustro, e isso está saindo de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, é quando eu faço um movimento de dentro para fora, é que eu acho que é importante. Então, dentro da liderança, qual é o objetivo de eu atingir essa meta ou aquilo, qual vai ser o ganho além daquele resultado que as pessoas podem ter. Eu acho que aí você está entrando num trabalho de olhar o desejo como uma forma de alavancar. Mas se eu olho só para um pontual, para alguma coisa que eu quero naquele momento, eu corro o risco de me frustrar, porque nem todo mundo vai aceitar aquilo ou vai ser engajado, se sentir engajado naquele processo. Tem até um amigo, ele fala isso muitas vezes, né? Que a gente não deveria criar expectativas, mas sim intenções. Então, quando eu olho, né, para alguma coisa, a minha intenção é que eu possa aqui realizar o melhor trabalho possível, não necessariamente a minha expectativa. Mas vocês acham, por exemplo, que as mídias influenciam os nossos desejos? Mesmo quando a gente está falando profissionalmente. Todo mundo posta lá no Facebook, no LinkedIn, o melhor lado de si. Sim, né? sim. E aí você fica pensando, nossa, queria tanto ser assim, queria tanto ter esse currículo, esse desejo. Vocês acham que tem uma relação aí de frustração? Tem um lado que eu acho interessante quando a gente traz o Fritz Perls e a Laura, a mulher deles, foram os criadores da abordagem da Gestalt terapia. E a Gestalt terapia trabalha muito com aqui e o agora.
Tá? Então é importante a gente prestar atenção no que eu quero naquele momento. Então, se eu estou criando expectativas, eu estou colocando isso aquilo muito para frente. Então é trazer isso para o meu momento presente para que eu possa funcionar de uma forma melhor e lidar com as possíveis, como eu sei assim, os possíveis obstáculos que você tem no caminho. Porque obstáculos a gente vai ter, mesmo na liderança, mesmo no mundo Vocês corporativo. já foram influenciadas pela missa? Sim, com certeza. Conta aí com um certeza. caso. Muito. Por exemplo, eu não falo inglês. É uma questão muito pessoal. Eu não falo inglês. E durante muito tempo isso nunca me incomodou. Mas de um tempo pra cá, principalmente quando eu fiz a transição de carreira, é algo que eu sinto. Quando eu vejo alguém falando, hoje mesmo eu ainda comentei com a Vânia logo que eu cheguei. Ah, Vânia, esse nome você fala, porque eu não sei falar direito. Então é uma frustração. Quando eu vejo as pessoas que falam inglês com Porque tu tem um desejo muito grande. Aí eu falo, puxa, aí eu fico frustrada. Mas pergunta se eu vou lá estudar inglês. Que Então, é o era grande isso que problema eu ia da te maioria. perguntar. Mas Todo mundo quer o resultado, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. Então, aí é que vem, né, falando do sistema dopaminérgico, né, que é você ter um ganho a curto prazo. Como que eu posso, por exemplo, nesse processo do estudar inglês, de alguma forma me trazer um ganho a curto prazo? Porque o processo, ele é longo, né? Então pode ser, às vezes, desde coisas... já vi situações, pessoas que adoram assistir um seriado. Então a pessoa se coloca o seguinte, olha, se hoje eu estudar o inglês, à noite eu tenho direito a assistir um capítulo do seriado. Então é uma coisa que você traz uma recompensa a curto prazo, esse prazer que vai te ajudar nesse assistiu o processo. seriado em inglês. Eu acho que também tem o outro lado de você aceitar aquilo que você tem. Né? Que eu acho que é uma coisa que a gente não trabalha, que é, eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas coisas. E eu não vim ao mundo para atender as suas expectativas. E nem você veio ao mundo para atender as minhas expectativas. assim? Se a gente se encontra, é lindo. Se a gente não se encontra, o que há de fazer? Isso é da Gestalt terapia. Isso é uma muito fala. fácil na teoria. Realmente parece Na muito fácil, prática. porque eu venho usando isso e trabalhando isso há alguns anos. E demorei muito para eu poder aprender como é que eu faço isso comigo mesma. Tá? Então, eu não criar essa expectativa, porque o outro faz e eu não fiz, ou que ele fala inglês e eu não falo inglês. Então, como é que eu me posiciono nesse contexto para que eu não sofra tanto? E quando a questão de desejo está nas compras? E tem aquele filme da Delírios de Compras de Beck Bloom. Fantástico ali. Olha lá, pessoal, mostra- dica de filme. Dica de filme, Delírios de Consumo de Beck Bloom. Delírios de consumo. E ela assisti hoje. O filme ilustra com perfeição Perfeição. essa questão do comprar e depois a angústia de não conseguir pagar Isso. pelo que comprou. E marca, né? Que ela olha, ela quer comprar, mas tem que ser de marca, tem que ser assim. Exatamente. Tem todo mundo. Quem nunca lembra daquela cena do Pretty Woman, né? Que ela foi e se sim. esbanjou nas compras, né? Aí tinha como pagar, né? Tava com cartão de crédito Mas dele. a Beck também Bloom mais A Beck Bloom não E aí tinha tinha. um cobrador que ficava o tempo todo ligando para aquelas ligações constrangedoras. Nunca aconteceu com você? Por Olha, favor, tinha uma aqui fase não sei aí que aonde. eu não sei. E aí eu queria, para confirmar uma questão de segurança, confirma, por favor, os 3 últimos números do seu CPF, ou seu endereço, sei lá o quê. E aí você tá cheia de gente, você, então, né? É horrível. E aí aquela angústia, comprei, não consegui pagar, entra a culpa, enfim, Eu já tive até uma ocasião que eu tinha uma conta num banco, saí da empresa e deixei aquela conta no banco. Um belo dia vou eu pagar com cheque numa determinada loja, que ainda era com cheque, o pessoal usava bastante cheque. A moça chega pra mim e diz assim, olha, a senhora não pode comprar não, que a senhora tá no Serasa. Você imagina a minha cara na frente de todo mundo. Não, e aí O pessoal olhando pra você. É frustrante você olhar para aquilo ali. E depois que eu fui descobrir que eu não tinha encerrado uma conta e que tinha corrido lá os juros por manutenção de conta. Então, quer dizer, às vezes até sem querer mesmo a gente acaba. Não, e assim, eu acho que é também interessante a gente olhar o quanto que essas emoções são naturais e fazem parte. Sim. E é aprender a viver com ambas, né? Como que eu faço para desejar mais algo no tamanho suficiente
da minha realidade e também saber lidar com frustração. E eu sempre gosto de tocar nesse assunto, mas eu acho que tem a ver com a educação novamente. Sim. Quanto que a gente trabalha essa frustração hoje nas crianças, ou quanto, né, que os pais estão tão preocupados em atender a todos os desejos e a própria criança não criança não está desenvolve. pronta para se O frustrar. desejo está muito relacionado à culpa, né? A culpa. Então, o pai que está lá ausente, né, na internet ou no trabalho, e depois quando chega em casa para compensar, realiza um desejo e realiza seu próprio desejo de não se sentir culpado. Mas quando a questão é produto, né, a gente está falando de compra, que já no próximo bloco fica com a gente aí, que a gente vai falar de endividamento. Quando a questão é produto, vocês não acham que esse desejo, que aparentemente é lá pelo carro, ou pela roupa, ou até às vezes quando a gente fala de uma empresa, né, por um cargo, será que não tem mais relação com o comportamento que está por trás disso? Por exemplo, aquele cara, como ele age naquele carro, ou o diretor que tem aquele cargo, o status dele, será que tem mais a ver com o comportamento do que com o próprio produto? Mas você já falou, tem a ver com status, né? É. Qual é o status que eu quero passar, como é que eu quero me perceber. É a emoção qual é que a vem emoção agregada. que tem agregada ali, qual é o sentimento. A emoção de poder, né? De poder. A emoção de controle. E aí é interessante o que você está trazendo, Ale, porque é observar o quanto é real, o quanto é uma ilusão, né? Porque às vezes é algo que você imagina, mas depois quando você atinge, talvez não era tudo aquilo. Então é interessante a gente também se desvencilhar um pouco dessas ilusões. Tem gente que é viciada em desejo, né? Não sei se é o caso de quem está assistindo a gente aqui, já aproveita para fazer essa autopercepção. E eu conheço pessoas que nunca estão satisfeitas, né? Que daí conseguiu aquilo, já está pensando em outra coisa, e aí vive numa angústia só tomada por desejo, mas não vê, né, o que já conquistou. É aquilo que eu estava falando, ela está olhando de fora para dentro e não aquilo que é de dentro para fora. Mas então ela está preocupada em suprir algo momentâneo. Mas ela vai estar... E o que acontece? Você comprou, você adquiriu aquilo ali, há 5 minutos você está bem, daqui a 10 minutos você já está ansioso de novo, porque aquilo você quer outra coisa. Isso é um círculo vicioso. Você não para, porque você tem que olhar para dentro de você. A felicidade, ela não está fora, ela está dentro. Tá? Então, relação de desejo é uma coisa complexa, porque a gente nem chegou na compulsão ainda. Não. Né? É tema para outro programa. Compulsão fica para outra hora. Mas o desejo é um gatilho gigantesco para compulsão, seja de compra, de comida, de... Né? Não vou falar mais as outras coisas, programa. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu vejo na carreira, é muito importante que a pessoa tenha o desejo de crescer, que ela tenha o desejo de mudar, de se estabilizar numa carreira, de se dar bem. Eu acho isso maravilhoso. Mas o que eu vejo também são poucas pessoas se empenhando, se colocando em ação, se colocando em movimento para chegar onde elas querem. E aí não chega. Os anos vão passando, o tempo vai passando, os outros que se põem em movimento chegam lá, e aí ela fica, só eu que não consigo. E ela Agora fica você não nessa vai parou conseguir no terminar de processo, falar, né? porque a gente vai ter que terminar esse bloco. Pessoal, eu desejo muito, espero não me frustrar, né, no fato de vocês compartilharem as suas opiniões com a gente, seus comentários. Por favor, gente, não me frustra, né? Sou uma pessoa tão legal, não sou? Muito. Realizem meu desejo, eu dependo de vocês. Mandem seus comentários pra gente pelo WhatsApp que a gente lançou aqui hoje, 11 960690324, ou pelas redes sociais. Vocês já sabem que no Facebook é ao lado delas, no Twitter é @ao-lado-delas e no Instagram é o programa Ao Lado Delas. Lá vocês podem compartilhar o comentário de vocês, dar uma opinião e principalmente peçam temas pra gente, né? Deem sugestões do que vocês querem que a gente fale. Tá bom? E fica aí com a gente, porque esse tema vai continuar um pouquinho adiante, porque a gente vai falar de endividamento no próximo bloco. Até já, gente! Tchau, que eu já tô devendo tempo aqui. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica.
Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. A vida é movimento. Onde há movimento, há vida. Porém, nem todos se movimentam da mesma forma. Por isso, a AACD trabalha tanto para que as restrições de movimento não limitem a vida. O movimento faz parte da nossa história. Desenvolvemos técnicas mais avançadas, novos projetos e parcerias para que cada um de nossos pacientes possa viver além das barreiras de sua deficiência. Pesquisamos incansavelmente tanto a cura quanto a prevenção. A reabilitação é nossa especialidade, mas é somente o início de uma longa jornada para a integração das pessoas com deficiência à sociedade. Seguimos lado a lado com nossos pacientes e não medimos esforços para transformar pequenos movimentos em grandes conquistas. Aliamos medicina de ponta, uma equipe altamente competente nas suas especialidades e parceiros comprometidos com a nossa causa. Isso exige dedicação e nos colocamos de corpo e alma em todas as nossas atividades. Trabalho que realizamos com alegria, a mesma alegria sincera que percebemos no sorriso de cada criança atendida pela AACD. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet.
Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Mas eu não sabia, meninas, eu não sabia, é um recurso muito utilizado no que diz respeito às dívidas. Você usa esse recurso? Você prefere não saber para não ter que fazer alguma coisa? Cerca de 10 consumidores, cerca de 6 consumidores em cada 10 aqui estão devendo e dizem que nem sabe quanto, nem para quem. Mas a pesquisa, a Paty vai falar mais sobre isso na reportagem, mostra que o grande vilão é o cartão de crédito. O seu tá guardadinho aí? Você tem um ou tem vários, né? Eu conheço gente que tem para todas as datas de vencimento. A gente vai falar como isso vem impactando, mas antes vamos ouvir o que as pessoas estão falando aí nas ruas? Roda o vídeo da Paty. Eita! Roda o vídeo da Paty. Você está endividado? Gastou demais, acabou perdendo o controle das contas e foi parar na lista de inadimplentes? Ou então aconteceu um imprevisto, você perdeu o emprego e não conseguiu manter os compromissos em dia? Pois você não está sozinho. Uma pesquisa do SPC Serasa mostrou que 60 milhões de brasileiros estão endividados. E pior do que isso, a cada 10 consumidores, 6 não tem nem ideia do quanto estão devendo. Vamos conversar, ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A senhora tem ideia do quanto está devendo? Não faço ideia. E a senhora sabe como que chegou nessa situação? Crise. A senhora acha que o brasileiro está muito endividado? Eu acho que está. E o senhor tem muita dívida? O senhor tem muita dívida? Não, eu controlo. Como que o senhor consegue? Por pagar tudo à vista, quando eu vou comprar eu já exijo um desconto para pagar à vista. Aí eu vou controlando. Enquanto muito consumidor não sabe nem quanto está devendo, outros fazem de tudo para tentar manter a situação sob controle. A gente quase não sai mais à noite, né? A gente jantava muito fora, roupas caras a gente comprava, já não estamos comprando mais, então a gente está diminuindo muito o que a gente comprava antes para economizar e poder pagar as contas, né? Porque senão não dá certo, ou você gasta ou você não paga a conta. A recepcionista Bruna se empolgou com os cartões de crédito e durante um bom tempo fez parte do time dos endividados, sem noção do tamanho do problema. Assim que eu completei 18 anos eu fiz bastante cartão, né? Porque a gente faz 18 e quer aproveitar, né? E aí eu tinha um serviço, né? Lá eu ganhava um certo valor e eu conseguia me manter. E aí eu acabei saindo desse serviço, né? Fui para um outro que a renda era um pouco menor. E aí foi virando bolo de neve, eu deixei de pagar um cartão, aí depois veio outras dívidas, eu tive que pagar as dívidas atuais e esquecer das antigas, né? Fui deixando de pagar 1, 2, 3 cartões e aí virou um bolo de neve. Chegou uma hora de você não saber quanto estava devendo? Acho. Era tanto cartão, tanta dívida, que eu já não sabia mais nem o valor. Acho que eu fiquei uns 4 ou 5 anos assim. Aí agora, esse ano que eu consegui renegociar algumas dívidas, desde o ano passado, na verdade, no fim do ano passado eu renegociei algumas, né, consegui pagar e no começo desse ano renegociei as outras e paguei, algumas eu parcelei, mas agora eu consegui pagar todas. A situação que você passou, você tirou alguma lição? Ah, tirei, porque
depois a gente vê como que é valioso, sabe, como que é importante a gente manter o nome limpo, assim, não ter dívidas, ainda mais agora nesse momento que a gente está de crise, né? Tudo que a gente puder pagar à vista, a gente paga, evitar parcelamento, né? Para não ter problemas futuros mesmo. Eu tirei uma lição boa disso. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais daquela dívida de uns anos. A música é sensacional, né? Podemos nós, e você que está aí, qual a sua opinião? Vocês acham que dá para não saber sobre o que está acontecendo nas finanças? Vocês acham que pode não saber? Pois é. Eu acho que às vezes acontece, né? A gente escuta essas histórias e tem muito a ver mesmo com os nossos hábitos, né? E hábito é algo que a gente faz tão automático, a gente nem pensa para fazer e quando vai ver já tá enrolado, né? Eu até lembro, teve uma época que eu comecei, como eu moro sozinha, então é muito difícil eu cozinhar em casa, porque tudo que você compra estraga. Então eu tenho o costume muito de comer fora. E pra mim era um hábito, de manhã ir, parava já na padaria, comia, tomava meu café na padaria e ia trabalhar. E teve um mês que eu decidi começar a acompanhar as minhas finanças. Cadê? Você trouxe um Então, caderninho? tá mais tarde, não, mas essa foi uma outra história. Eu conto no outro bloco, né? Mas assim, não foi nesse caderno, mas aqui, por exemplo, é um apontamento de despesa, que é realmente você fazer um controle do que você gasta e com o que você gasta. E que conclusão E você quando chegou? eu cheguei no final do mês, que eu olhei o meu custo de café da manhã, eu falei, não é possível. Tava virando que alguém, sócia. né, sócia da padaria. E foi um hábito que eu mudei. Então hoje, por mais que eu ainda não cozinhe todas as refeições, mas sempre tem pão, leite em casa e o café da manhã eu faço em casa. Então mudou bastante e me ajudou. Então é realmente a gente olhar para os nossos hábitos. Verdade. Mas vocês acham que isso acontece porque a gente não tem uma educação financeira programada, estruturada aqui no Brasil, nem nas escolas e muitas vezes nem nas famílias? Assim, eu vejo meus filhos, eu tenho um de 21, um de 18, e eu também não fui educada para contabilizar as coisas na minha casa. Meus pais tinham dinheiro todos os dias, tinham comércio, então ninguém ficava anotando nada. Pensa se eu eduquei meus filhos para isso. Pois é. Não, às vezes a gente tem mesmo poucas oportunidades de ter isso de uma forma, né, mais formalizada. Sim. E etc. Então, a gente acaba pegando os hábitos emprestados da família, né? A forma como a família atua, a gente Sim. acaba atuando junto. Então é interessante observar o quanto que está sendo saudável ou não a forma como eu estou atuando com minhas finanças. Eu já vi a minha mãe desde pequena, porque não existia, né, computador, não existia nada dessas coisas. Minha mãe fazia um caderno onde ela colocava tudo que tinha que pagar, quanto que meu pai recebia e quanto que sobrava. Minha irmã faz isso então, até minha hoje. mãe, eu aprendi com ela, hoje. então é colocar numa planilha tudo que você coloca, porque eu coloco tudo na planilha. E é interessante a gente olhar o essencial. Então, tem um pouco a ver até com o outro bloco que a gente falou dos desejos. Então, quantas vezes eu vou na rua para comprar alguma coisa e eu não necessariamente eu preciso daquilo ali. Então, eu posso evitar comprar um sapato, uma roupa, alguma coisa que não é prioridade. Né? Mas quando no automático eu acabo fazendo isso, depois eu me endivido, eu não sei mais onde nem eu fala, estou. você falou sapato, agora eu tô de mudança, todo mundo sabe que eu tô aqui numa relação com a mudança. Ontem eu tirei 30 pares de sapato. Uau, quantos pesos! Que eu não vou levar e que eu pus pra vender, gente. Eu tô fazendo dinheiro agora. Mas eu tenho uma cliente também, que ela eu até estava hoje conversando em casa, que eu falei, eu tenho 3 amigas fazendo mudança. Você... Tem uma cliente minha fazendo mudança e uma outra também. E o interessante é que todo mundo tirou coisas do armário, roupa, sapato, que não usa e estão vendendo. Não é, não, porque a mudança também gera endividamento. Vai pra lá, tem que pôr luminária, pôr mais, né? Se deixar, a gente vai na idealização e no desejo de uma casa linda. Né? Quando a gente faz isso no trabalho. Exatamente. E a gente sabe que a performance do profissional endividado fica muito abalado. Muito abalado. Então, falta para esse profissional segurança, serenidade, tranquilidade, a criatividade dele fica comprometida, o próprio comportamento dele no trabalho fica cabisbaixo, chateado ou então muito irritado. E, em alguns casos, sempre o comportamento às vezes se altera
para algo não muito lícito também no trabalho, por conta das contas para pagar e tudo mais. Da necessidade E tudo mais. A minha experiência com relação a isso, em termos de carreira e em termos de mundo corporativo, de quanto esse endividamento, esse comportamento endividado traz de negativo profissional, é com algumas empresas que, há um tempo atrás, faziam empréstimos para os seus funcionários. Empresas geralmente de pequeno e até de médio porte. Mas empresas com uma administração mais caseira, flexível, vamos dizer assim, mais flexível. Então, havia muito essa política de empréstimo. Ou então de antecipação de férias, antecipação de 13º. A primeira vez, ok. A segunda, vá lá. Mas quando isso se tornava algo recorrente, isso pegava muito mal o profissional. E agora eu acredito, pelo que eu estou vendo nas empresas, é que ampliando a percepção sobre esse assunto, as pessoas e as estratégias que os RHs vêm adotando é substituir essas campanhas de empréstimo por campanhas educativas. Exatamente. Né? Então, levando mais conhecimento, muitas vezes disponibilizando aplicativos, softwares, enfim, ferramentas para essas pessoas realmente melhorarem a produtividade que vai lá embaixo. Então, acho que é uma coisa para todo mundo prestar atenção, né? O que fazer com isso? Tem uma coisa que está acontecendo agora, que eu acho que em função do momento, que como tem muitos brasileiros estão endividados, tem algumas instituições financeiras que estão trabalhando, já olhando que o cliente está numa situação complicada, então antes que ele piore, ele vai lá e chama para ele fazer uma Toma o que o cara tem enquanto ele tem. Mas uma das questões mais preocupantes do que a gente viu aí nessa notícia e que a gente tem que levar em consideração para a vida das pessoas, tanto profissional quanto pessoal, é que as pessoas não sabem quanto devem. Não sabem. E elas não sabem por quê? Porque elas têm medo de Não sabem nem para quantas instituições devem. Exatamente, elas têm medo. Elas têm medo de descobrir, porque a ideia é assim, meu Deus, se eu souber o tamanho da dívida, eu vou ter certeza, ou eu vou ficar desesperado, eu vou ficar frustrado porque eu não vou conseguir pagar. O que é um tremendo problema, porque se eu não sei quanto devo, eu sempre acho que dá para gastar mais um pouquinho. Sim. E aí essa ilusão. Exatamente, essa conta vai ficando maior ainda. Agora o quanto, a frustração de saber, a culpa, porque, desculpa, a culpa, por que eu gastei demais, a frustração de ver que não vai conseguir pagar, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser muito analisado, porque é preciso saber, né? Dá para trocar, Verônica, esses sentimentos eu acho que aí? o que eu vejo, assim, é muito quem está em volta de uma pessoa que está com dívidas, o quanto que quem está em volta pode ajudar nesse processo, né? Então, quando eu olho uma situação dentro de uma família, toda a família poderia se engajar e ajudar essa pessoa, né? Eu já trabalhei em empresas onde o próprio líder sentava com o seu liderado e ajudava essa pessoa no processo, para conseguir olhar os cálculos e conseguir sair disso. E é importante, eu acho, frisar que o ajudar essa pessoa a sair do processo não é ir lá e resolver emprestar o dinheiro para ele nem pagar. E isso é um impedimento. Muitas empresas e muitos não implantam estes programas de ajuda, de apoio, até de esclarecimento, por medo desta interpretação equivocada. Bom, então agora a empresa vai me ajudar a resolver o problema. E ajudar a resolver o problema, às vezes tem uma leitura precipitada de que vai me emprestar o dinheiro, vai me apresentar condições mais favoráveis. Só pior. Não, isso é uma ilusão, né? Até já vi situações de pessoas pedindo ao aumento e a justificativa era porque eu tô com dívidas. Exatamente. Né? E talvez as coisas não estejam atreladas, né? Qual é a situação? Tem um aumento, 30 dias depois, aquilo que você ganhou de aumento já foi embora. Ô, Vânia, agora uma pergunta para a Vânia. Adoro a pessoa cutucar. Você acha que só tem dívidas negativas ou também tem endividamento positivo? Claro que tem dívidas positivas. Quanto você acha que vale a pena? Dívida que vale a pena? Quando eu vou comprar uma casa, por exemplo, se eu tenho um sonho, é uma dívida positiva. Eu estou fazendo um investimento para alguma coisa que para mim é importante. Né? Você tem uma dívida, por exemplo, de um curso que para você é muito importante para sua carreira.
Então, você se programa para colocar e fazer aquilo ali, porque você não pode pagar à vista. Às vezes nem se programa, nem às se vezes programa, ou acaba assumindo mesmo. Não, eu vou fazer, eu vou encarar, porque Sim. isso vai me trazer um retorno a longo prazo. Às vezes até E aí mesmo. tá planejado. Tá planejado. Eu acho que a questão é estar planejado. Então, mas às vezes isso não pode virar uma indústria do endividamento, assim, o estímulo por você. Parcela, faz esse curso, parcela em 12 vezes. Compra essa casa, parcela em 30 anos. Será que isso não é uma armadilha? O que vocês acham aí que estão assistindo a gente? Manda pelo WhatsApp. Não, eu acho que o rico disso é a gente voltar a se observar. Qual é o meu comportamento dentro dessa situação? Então, por exemplo, eu tenho conhecidos que fazem dívidas, eles mesmos dizem, eu prefiro ter vários boletos e várias coisas, porque eu não vou guardar o dinheiro. Então é uma forma de eu construir algo para mim, conquistar algo para mim. Estratégia. É uma estratégia. Isso muito pautado na observação do seu próprio hábito, do seu funcionamento, para você não entrar no automático, né? Mas entrar no planejado, entrar no calculado. Acho que isso é muito rico para qualquer pessoa. Eu fiz um treinamento em novembro, adoro, né? Um treinamento. Parcelado? Ganhei de presente! Aí é bom, né? Era meu aniversário, eu conheço a pessoa que estava organizando, né, do Marconte, um beijo. Ele faz, aqui no Brasil, ele representa o T. Havek, que é o autor do Segredo da Mente Milionária, inclusive recomendo, a gente depois posta lá no Face. Me lembre. Excelente livro. Excelente livro, e ele trouxe aqui para o Brasil um treinamento chamado MMI, que é Millionaire Mind Intensive. Então você passa 3 dias pensando como funciona uma mente milionária, que ele chama de milionário, que é uma mente próspera. E a gente está aqui falando de todos os sentimentos e coisas que envolvem, e todo o treinamento do T. Havek é em cima de mudança de comportamento. Não tem nada de diferente disso, assim, não, né? Tem a questão do planejamento, ele dá algumas dicas de proporção de investimento, aonde fazer, aqui ou ali, quanto gasta com isso, com aquilo outro. Mas tem muito, assim, acho que 80% do treinamento, e começa às 8 da manhã e não tem hora para acabar, vai até 11, meia-noite, é comportamental, mudando as nossas crenças. Né? Que eu acho que o endividamento também está muito ligado às crenças. Tem, claro. Família. Exatamente, exatamente. E assim, e tem muito a ver com aquilo que eu desejo. E aí, voltando ao que a gente discutiu conversou no primeiro bloco, né? O que eu desejo com aquele carro, o que eu desejo com aquela joia, o que eu desejo com aquela... Não é a joia, nem o carro muitas vezes. O que eu desejo é estar no lugar daquela pessoa, é ter a vida daquela pessoa. E aí fica difícil, né? E parar para pensar o quanto que eu preciso verdadeiramente aquilo, né? Olhar a minha necessidade, né? E aí as pessoas vão se endividando, porque aí ela não se torna aquela pessoa. Ela dirige uma Land Rover, mas ela não se torna aquela pessoa que ela viu dirigir. E assim vai, né? Tem gente avisando que tá acabando o tempo. Ela faz a gente fazer economia no tempo. Essa pessoa tem que aparecer aqui para vocês qualquer hora. Gente, assim, quem tá em casa, eu acho que deve estar até com uma certa angústia, né, desse assunto, porque a gente que fala sobre endividamento sempre gera um calorzinho desconfortável, mas fica tranquilo. No próximo bloco a gente vai trazer dicas, vai trazer aí um vídeo de um especialista com algumas dicas simples e vamos compartilhar algumas coisas, né, nossas para passar essa angústia. E você, se tem dicas também para compartilhar, posta pra gente nas redes sociais, lá no Facebook Ao Lado Delas, no Twitter, @Ao Lado Delas, no Instagram, Programa Ao Lado Delas, ou no WhatsApp, que eu vou ver aqui pra vocês, que eu não decorei o número ainda, né? 11, porque eu tô econômica na memória, entendeu? É 11 9 6069 0324. Conta pra gente, compartilha. Eu vi aqui, tô com o celular já vendo que tá chegando um monte de coisa. E no terceiro bloco nós também vamos falar sobre, né, responder as perguntas e contar quem tá aqui com a gente. Beijo, até já! Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica.
Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. A vida é movimento. Onde há movimento, há vida. Porém, nem todos se movimentam da mesma forma. Por isso, a ACD trabalha tanto para que as restrições de movimento não limitem a vida. O movimento faz parte da nossa história. Desenvolvemos técnicas mais avançadas, novos projetos e parcerias para que cada um de nossos pacientes possa viver além das barreiras de sua deficiência. Pesquisamos incansavelmente tanto a cura quanto a prevenção. A reabilitação é nossa especialidade, mas é somente o início de uma longa jornada para a integração das pessoas com deficiência à sociedade. Seguimos lado a lado com nossos pacientes e não medimos esforços para transformar pequenos movimentos em grandes conquistas. Aliamos medicina de ponta, uma equipe altamente competente nas suas especialidades e parceiros comprometidos com a nossa causa. Isso exige dedicação e nos colocamos de corpo e alma em todas as nossas atividades. Trabalho que realizamos com alegria, a mesma alegria sincera que percebemos no sorriso de cada criança atendida pela ACD. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet.
Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Gente, um olhar planejado, um comportamento organizado. Tem lugar para isso na vida financeira que a gente leva hoje? Será que esse mito do consumo está sempre muito associado a um ou outro estereótipo? Muitas vezes, a mulher gasta mais ou não. Só que eu vi também que cresce muito rápido o número de homens consumistas. Uma pesquisa recente mostrou isso. Mas endividamento, que é o tema assim, que está deixando todo mundo aqui, né, afiado. Está ligado, de repente, a um ato inconsciente ou consciente do consumo? A gente vai ouvir agora um especialista que traz dicas para a gente lidar melhor com essa questão tão dolorida e que causa tanto desconforto. Vamos ouvir o que tem para dizer para a gente o consultor financeiro Abel Fiorotti. Vamos lá? Todos nós temos sonhos. Todas as pessoas na vida têm sonhos, mas o mais importante do que ter sonhos é a capacidade de realizá-los. E para que você consiga realizar seus sonhos, é muito importante que você tenha organização e disciplina no gerenciamento financeiro. Para isso, você precisa se organizar. De que forma? Anotando tudo aquilo que você recebe e aquilo que você gasta no final do mês. Para isso, nós temos uma ferramenta muito importante, que é o orçamento doméstico e familiar. Desta forma, você vai anotar junto com sua família todas as suas receitas, ou seja, de onde vem o dinheiro e todas as suas despesas, para onde o dinheiro está indo. E no final do mês, apura-se o resultado, se é positivo ou negativo. Para quem está numa situação, muitas vezes, de um gasto maior do que o recebimento, o que infelizmente muitas pessoas no Brasil estão nessa situação, o primeiro passo é o quê? Tomar ciência dessa situação através das anotações pertinentes, principalmente no orçamento, que pode ser operacionalizado numa planilha Excel, via computador, como pode também ser feito até à mão mesmo, anotando em um formulário que a gente disponibiliza aqui mesmo no site. E para realizar todo e qualquer tipo de sonho, é muito importante que você, obviamente, gaste menos do que você recebe. Existe uma frase muito importante que eu costumo sempre aconselhar, seja em treinamentos ou até mesmo em aulas de graduação ou pós-graduação. O importante não é poupar muito, o importante é poupar sempre. A gente faz sempre uma analogia que a organização financeira é com uma corrida. Ela não é uma corrida de 100 metros, onde o que importa é a velocidade. Ela é sim, comparado com a maratona. Quem vence a maratona é quem tem melhor regularidade, não necessariamente a maior velocidade. Então, na corrida para a sua independência financeira, para a organização das suas finanças, para que você tenha condições e capacidade de realizar todo e qualquer sonho que você tenha na sua vida, é muito importante que você organize-se financeiramente. Principalmente poupando, ou seja, gastando menos do que recebe, guardando seus recursos, tomando decisões eficientes e eficazes no ponto de vista de compra, evitando cair em tentações, evitando autoendividamento e, ao mesmo tempo, tomando decisões conscientes para que você consiga obter o sucesso financeiro em sua vida. Então, qual o caminho para o seu sucesso financeiro? Em primeiro lugar, planejamento. Em segundo lugar, organização. Em terceiro lugar, disciplina. Em quarto lugar, investimento. A forma que você multiplica os seus recursos. Eu sou Abel Fiorotti, consultor financeiro. Muito bom, né, gente? Já deu pra ver que ele é organizado e planejado só pelos livros. Teve gente aqui que ficou querendo ir lá pra biblioteca da Abel. Jesus, as pessoas.
Agora eu achei interessante quando ele fez analogia com a corrida. A Vânia, que é uma corredora de maratona, pode fazer uma associação. Faz sentido para você? Faz todo sentido, porque quando você corre, por exemplo, você tem que... Quantos quilômetros que eu vou fazer, qual é o pace que eu vou ter, quanto tempo que eu vou ter. Pace é a minha passada, então quantas passadas eu vou ter por cada quilômetro que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma corrida longa, eu não posso começar a correr numa passada muito rápida, eu tenho que ir numa passada menor para eu poder manter o meu fôlego, e na medida que eu vou chegando perto do fim, eu vou melhorando essa minha passada, eu posso correr um pouco mais. É tipo quando eu quero comprar alguma coisa, primeiro eu começo devagar, guardando um dinheiro, aí conforme sobra eu guardo mais, e quando chega perto eu pego o negócio. Tem uma coisa que eu aprendi, que é muito interessante, é que quando a gente tem aquela coisa de comprar, da compulsão, é você esperar alguns segundos, ou você sai da vitrine da loja e vai dar uma voltinha. Quando você volta, muitas vezes aquela vontade ela passa, porque você começa a pensar, bom, eu vou comprar, mas eu vou pagar cômodo, como é que eu vou fazer? E aí você consegue dar esse passo para trás de alguma forma. E eu achei muito interessante, porque eu tenho esse hábito, porque eu era muito de comprar. E aí eu comecei a prestar atenção. E eu preciso disso? Não, eu tenho isso? Tenho. Então não vou comprar. Então, eu deixo para o dia seguinte. Assim, a minha dica para você que tem essa vontade, eu faço esse exercício sério mesmo, sempre funciona. Eu deixo pro dia seguinte. Eu falo assim, vamos ver, se amanhã eu ainda quiser isso muito, aí eu volto. Mas super funciona, gente. Muitas vezes eu amanhã já nem lembro mais. É verdade. E eu gostei muito mesmo da dica dele, da gente anotar mais, né? Sim, que será que você eu anoto! Não, mas na verdade isso aqui foi um curso que eu fiz, foi bem interessante, né? Então tem um caderninho com anotações. Hoje eu faço um celular, tem muitos aplicativos que proporcionam ele isso. Ele indica um, né? Ele até indica. Agora, o que eu gostava desse caderno, que eu achei que foi interessante, é que na primeira página, né, ele fala do registro dos sonhos. Então eu escrevi aqui 3 sonhos, um que eu tinha na época, quando eu fiz, um sonho de curto prazo. Pode compartilhar com a gente? Posso, olha lá. delícia. O sonho de curto prazo era uma viagem para Califórnia, e quanto que custaria lá na época, né? Era 15 mil reais essa viagem. E eu queria realizar até dezembro de 2012, que foi lá na época. Então isso permitiu eu entender quanto que eu precisava economizar por mês para realizar o sonho de curto prazo. Tinha o sonho de médio prazo, que era poder estudar fora, morar fora por 6 meses, estudar fora. Coloquei o valor e era março de 2013. E eu também realizei esse sonho. E o terceiro é o sonho de longo prazo, que é chegar na independência financeira. Mas esse é só para 2018, então tem que esperar mais um pouco. Tá em tempo, É bem legal essa questão de... Eu acho que quando você coloca no papel, gera um comprometimento e uma consciência maior, né? Então não importa, gente, que está aí assistindo, se você anota numa planilha, num aplicativo, num caderninho, mas anote, se dê essa chance de experimentar. Às vezes no começo é um pouco angustiante, né, Mari? O sentimento de controle. Exatamente. Não é só o sentimento de controle, é tomar contato com aquilo, que não é só uma sensação desconfortável, é uma sensação apavorante. Mas é verdade, a pessoa fala assim, eu não quero... E a gente ouve muito isso, as pessoas dizem, não quero nem saber, eu não faço a menor ideia e nem quero saber quanto eu devo. Porque tem essa sensação apavorante, mas... Por mais que seja apavorante. É só no começo que é apavorante. Depois respira, toma fôlego, né? E outra, né? 60% das pessoas estão na situação. Então, gente, você não está sozinho. Tem muita gente na mesma. Então, não precisa ter vergonha, não precisa... Toma contato com a situação. Descubra quanto você deve. Descubra para quem você deve. Será que já tem grupos de devedores anônimos? Tá aí uma coisa legal. Sabe que eu não pesquisei. Eu sempre faço uma pesquisa antes de vir, assim, de várias coisas. Alcoólicos anônimos, né? Compulsivos anônimos, mulheres que amam demais, pessoas que gastam demais. Será que tem? Se tiver, você tá aí no computador pesquisando, a gente tá aqui, não pode entrar na internet. Passa pra gente, será? Passa. Não, e eu gostei também, né? Ele trouxe a questão ali de fazer em família o orçamento, né? Isso eu lembrei quando eu fui fazer 30 anos, né? Eu tenho 2 amigas até hoje, que a gente faz, uma faz em janeiro, outra em fevereiro, outra em março. Então é sempre pertinho.
E nós, por 3 anos antes, nós começamos a economizar, né? A juntar um dinheiro, porque a gente queria fazer uma festa especial. Achei que vocês queriam ir pra Califórnia. Não foi. Mas a gente queria fazer a festa. E foi uma experiência muito bacana, porque é você começar a economizar, mas você não tá sozinho. É como uma maratona. Então tem alguém com você. É muito gostoso. Entendeu? E isso ajudava, porque tinha mês que uma ou outra falava, opa, hoje esse mês não vai dar, mas porque tinham as demais em volta, isso ajudava. Então, Eu acho que legal o grupo, eu sou suspeita, né? Quem me conhece sabe, tanto é que eu tô ao lado delas, porque eu acredito na força do grupo. Eu acho que quando a gente tem um grupo de apoio, né? Esse apoio, só o apoio afetivo já faz toda a diferença. Com certeza. Então, proponham para as pessoas que estão aí do seu lado, né? Ou criem um objetivo em comum e se deem esse apoio, porque é muito mais fácil, a gente se compromete porque a gente tem essa dívida com o outro. Ou então né? os amigos, alguma amiga, ou 2 amigas, como vocês planejaram uma festa, de repente, converse com seus amigos ou as suas amigas, que com certeza estão na mesma situação, e aí faça esse bem bolado com elas, né? É uma coisa interessante. Essa parceria, uma fortalece a outra, né, Vânia? Você falou da família, e aí eu lembrei que a minha mãe tinha por hábito, quando a gente chegava no final do mês, nós sentávamos os 4 para ver o que a gente ia pagar, porque inclusive eu era office girl, né? Era eu que ia nos bancos, nos lugares para fazer o pagamento das contas, e a minha mesada, eu ganhava essa mesada porque eu ia nos lugares pagar as contas para minha mãe. E aí era onde eu ia ao cinema, onde eu tinha o dinheiro para fazer as minhas coisas. Tinha o desejo atendido, né? Tinha o desejo atendido, mas eu não ganhava aquilo à toa. Eu tinha um trabalho, eu prestava um serviço para minha casa e eu sabia o quanto que a gente tinha que pagar e o que se pagava. Então lá em casa minha mãe tinha muito por hábito, meu pai e minha mãe, de sentarmos em família para falar sobre o orçamento da família. Falando em família, agora vamos ver o que as famílias estão perguntando pra gente. Olha, quero agradecer primeiro todo mundo que está entrando aqui com a gente e elogiando, falando que está muito legal. Então, tem um monte de nomes aqui que a Paty está fazendo todo um levantamento, mas eu vou direto para as perguntas. José Eduardo, ele quer saber como não ser influenciado para consumir mais do que necessitamos. Quem se habilita? Acho que até algumas dicas já apareceram aqui, né? A questão da gente... Mas uma só, assim, talvez adiar a decisão da compra. Adiar a decisão da compra. Essa é uma forma. José Eduardo, adie para amanhã o que você quer comprar hoje. Se tiver vontade de persistir, você segue na compra. Se tiver limite, né, amigo? Elaine Ribeiro, ela mandou um comentário aqui, disse que tá super bom e que tá gostando muito, viu? Manda um beijo pra Eliane, ela quer um beijinho de você. Beijo, Eliane! Tchau. Emília de São Paulo quer saber como evitar que as crianças, isso é bem interessante, bem importante, que as crianças vivam essa ansiedade por compras, pois elas são bombardeadas por propagandas de produtos e brinquedos. A gente falou muito dos adultos. Sim. E não falou das crianças. Como a gente pode evitar? Eu vejo isso como uma educação da família, dentro cultural, por exemplo. Eu tenho uma filha e na minha casa a gente sempre teve por hábito, que eu vim dessa época, os presentes eram ganhos nas datas festivas. Aniversário, Dia da Criança e Natal. Acabou. E eu ganhava só um, né? Porque como eu faço do lado do Natal, a minha mãe só me dava um. Eu não gostava não, mas tudo bem. E isso eu trouxe para minha casa e para minha família. Então a minha filha sempre e os meus filhos sempre ganharam nas datas comemorativas. Até tinha umas coisas de comprar brinquedo na Páscoa. Não, Páscoa é o chocolate. Brinquedo é em data comemorativa ou é no aniversário. Isso é muito legal. E você não está sozinha não, Vânia, porque a Fátima Bernardes, por exemplo, numa certa entrevista que ela deu alguns anos atrás, ela disse que criava os trigêmeos dela exatamente nesse contexto. Ainda mais 3 juntos. Presente lá em casa. E é muito curioso isso, né? Exatamente, presente lá em casa é só no aniversário, no Dia da Criança e no Natal. Olha, pra ser sincero, eu nem sei se ela falou Dia da Criança. Eu me lembro muito claramente que ela dizia Natal e aniversário. Então, criança, na verdade, precisa de limite. Sim. E a criança não sabe, ela quer mesmo. Sim. Eu quero. Qual é o fator determinante? O papel do pai. O papel dos pais aí, no caso, ou de quem faz as vezes do pai.
Agora não é o momento. Limite, né? Limite, exatamente. Então tá respondido. Além do que, Eu acho reduz que o tempo na frente da televisão, né? Estimula outras eu atividades. acho que é uma questão de consciência, limite e planejamento, organização também, né? Fazer de repente um calendário de que horas fazer o que essa criança, acho que isso facilita. Agora aqui a Patrícia tá falando o seguinte, ela não tem coragem de fazer o levantamento das dívidas e ela nem teve coragem de fazer pergunta, mas pelo que a gente entendeu aqui, ela tá querendo um encorajamento. Força, Patrícia! Eu ia saber que o começo às vezes é difícil, mas uma vez que você inicia, vai fluir muito mais. Então, olha, eles estão, nossos internautas são maravilhosos, eles estão colaborando com a gente. Eles descobriram que tem devedoresanônimos.com.br. Olha aí, legal. Quem precisa de um grupo de apoio, devedoresanônimos.com.br. Vou dar uma fuçada nisso, isso é muito interessante, né? Deixa eu ver o que mais aqui, olha, a gente tem um monte de gente falando com a gente, Riane, Silvia, Jéssica, Cristiane, e perguntas, mais perguntas aqui, vamos lá. Trabalho na área comercial e como visito clientes, preciso caprichar no figurino. Isso consome o orçamento. Será que eu considero isso um investimento? Essa é a Mara de Campinas. Eu acho que assim, depende do limite, né? Eu acho que é importante sim a gente se apresentar bem publicamente, principalmente quem trabalha com público e vendas, né? Mas eu acho que não é gastar muito ou comprar peças caras, é comprar coisas de bom gosto, bacana, que ornem bem, né? Acho que se você souber comprar, você pode ter uma quantidade limitada de roupas e triplicar isso nos conjuntos que você for fazer. Então isso depende muito. Acho que a gente pode fazer um programa sobre personal style. Tem um programa, um programa da televisão, na Discovery Home Health, que fala sobre isso. Além do que, por exemplo, se ela trabalha e precisa vestir-se bem, apresentar-se bem. Eu advoguei durante muitos anos, então eu mais ou menos entendo o que a aflição dela. E chegou um momento em que a gente acaba escolhendo algumas cores padronizadas e aí a gente, eu usava camisas sempre de excelente qualidade, calça preta, calças marinho, saia preta, saia bege. Então eu tinha algumas peças que eram de boa qualidade, blazers e tal, e usava sempre as mesmas. Sim. A gente acabou criando esse negócio de cada dia você tem que sair com uma roupa diferente. Não posso ir com a mesma roupa no mesmo cliente. Por que não? Sim. Se a roupa é de boa qualidade, te cai bem, te veste bem, você tá bem com ela, por que você não pode 2 vezes, ou 3 ou 4 vezes? A princesa lá, que claro, não sei falar o nome dela, lá de... Kate, não sei o que, o nome dela, vocês vão saber. Usou 2 ou 3 vezes o mesmo vestido de festa, saiu em todas as revistas, perguntaram pra ela, mas escuta o mesmo vestido? Eu falei, eu adoro o vestido. E ele fica muito bem em mim, por que não usar mais? Sim. Ó, nosso tempo está acabando para fechar uma pergunta aqui, que eu acho bem interessante, vem lá do Macapá do Paulo. Oi, gente, olha que legal, daqui a pouco a gente está sendo assistido até pelo exterior. Como diferencio compulsão de necessidade? Verônica. Vai que é tua, Verônica! Não, é assim, né? Na verdade... Bem rapidinho que é o nosso tempo. Não, a compulsão é quando já passa do limite, né? Então realmente a gente começa a ter o comportamento. E dependendo do tamanho dessa compulsão, inclusive é importante procurar alguém que possa orientar. Tem que procurar uma ajuda, né? Terapia, alguém que realmente esteja direcionado para isso. Então isso é importante. Agora é diferente daquela necessidade, daquele desejo do dia a dia, de uma coisa, da outra, mas que você ainda tem controle, você ainda tem um domínio sobre aquilo. Então isso é super importante observar. É ter o controle ou não ter o controle que diferencia a compulsão da necessidade, né? Sim. E ficamos por aqui hoje, mas na próxima semana vocês já se preparem que nós vamos falar sobre generosidade. Ai, que delícia! Né? Depois de um dia assim tão tenso, vamos falar de uma coisa gostosa. E continuem com a gente nas redes sociais, no Ao Lado Delas, do Facebook, @Ao Lado Delas no Twitter e o Instagram, programa Ao Lado Delas, porque a gente quer continuar com vocês durante a semana. Vamos trocando figurinhas.
ok? E mandem pra gente as suas sugestões de tema para semanas subsequentes. Boa noite então, meninas. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até semana que vem.